algumas iniciativas de empresas públicas e privadas, elas têm pensado, né, em inserir o idoso no mercado de trabalho, uma forma de socializar e manter ativo essa pessoa que ainda tem o seu vigor, né, laboral, e sabe-se que a expectativa de vida tem aumentado e vai ter que pensar em estratégias de realmente abarcar essas pessoas no mercado de trabalho, né, Uhum. que as pessoas vão viver mais tempo, e é uma forma também de garantir, né, a rotatividade de renda, de permitir que essa pessoa fique ativo. Eu estou aqui relembrando que uma das políticas que a gente tem, tem as universidades abertas para as pessoas idosas, né, que é uma forma de inserir essa pessoa após a aposentadoria, que muitos, né, ficam sem sentido de vida, porque o sentido da vida era o trabalho. E aí Uhum. é uma forma de reinserção, né, dessa pessoa nas atividades sociais e garantir que ele tenha um novo sentido, uma nova rota quando envelhece. Então, acho que as políticas, elas têm pensado nisso, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela publicou, foi agora eu não me recordo se foi 2020 ou 2021, né, o curso da vida, né, de pensar nessa estratégia, de pensar o envelhecimento não só na velhice, mas sim ao longo da vida e promover um conjunto de fatores mínimos para que a gente tenha uma boa velhice, né? Como você trouxe, a alimentação, acesso à educação, à economia, e garantir esses acessos necessários à pessoa idosa. Uhum. São muitos eixos quando a gente para pensar, né, Dani? Eu digo que aí quanto mais a gente conversa, mais se amplia as questões que são importantes aí nesse processo. Me vem muito a importância da cultura também. A gente tem, às vezes, né, eu ouvi algumas pessoas falarem já de currículo cultural, né? A gente às vezes pensa muito no currículo profissional ao longo da vida, mas o quanto que, né, a inserção na cultura de diferentes formas, ela também é muito importante nesse processo. Enfim, você falou da universidade aberta, né? As pessoas idosas, a gente vai ter oficina aqui, né? Que vai trazer uma experiência relacionada a isso. E vem também a importância de se refletir ao longo da vida, né? Sobre os nossos valores e o cultivar uma vida onde a gente consiga minimamente nutrir diferentes áreas da vida. E aí a gente às vezes pode se deparar, né, com o momento da aposentadoria, um momento, né, de vazio, e que a gente não se preparou para aquilo, e quando a gente viu, a vida foi só trabalho, e eu não cultivei as minhas relações, eu não cuidei da minha saúde física, eu não nutri o meu lado espiritual. Então, às vezes, a saúde declina muito rapidamente, pós alguns processos, como luto, aposentadoria, né? E a gente não se preparou para lidar, né, com essas questões. E aí entra num campo muito, talvez, da regulação emocional, que a gente não desenvolve, talvez, as habilidades, né, da melhor forma possível para conseguir se regular nesses processos, que são esses altos e baixos que a vida nos trará. E a gente já trabalha, né, Dani, já há algum tempo aí, você muito mais tempo que eu, com pessoas idosas, e muitas vezes quando a gente vai fazer atividades, né, convidando essas pessoas a refletirem sobre a trajetória de vida e pensar que ainda tem uma vida pela frente, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que ainda está aí para ser vivida, a gente vê as pessoas, às vezes, num campo muito de resistência, né, em relação a essa abertura para o novo, esse lugar, né, de não estar aberto para aprender novas coisas, para se relacionar com novas pessoas. Então, trabalhar essas questões que estão no âmbito cognitivo e também emocional é fundamental, né, para que a gente consiga ter esse campo fértil para, mesmo ao chegar na velhice, continuar vivendo uma vida com saúde no seu sentido mais pleno possível, né? E nesse envelhecer, a pessoa tem que olhar para si. E muitas vezes nós também temos dificuldade de parar e olhar para nós mesmos. Uhum. E na velhice,
não, na velhice, eu também preciso parar e olhar para esse processo que foi construído. Às vezes, a nossa ótica para a velhice, a gente tem uma lente aumentada para aquilo que é ruim. Nossa, eu tenho uma doença crônica, eu sou hipertensa. Só que não olha para tudo que viveu, como foi esse viver e o que pode fazer com essa doença que nós temos aí, tratamento, olhar para aquela doença, ter uma aceitação daquela doença, tratar essa doença e ter um ressignificado após a doença, mesmo sendo velho. Uhum. E eu acho que fazer essa introspecção é difícil. Acho que a gente não treinou essa habilidade emocional e também de o que eu faço com isso. Muitos não têm esse amparo, né, de como cuidar. Olha, eu não aceito a doença. Às vezes ele não vai falar que não aceita, por exemplo, na nossa consulta, por exemplo, de enfermagem, o indivíduo chega lá com dificuldade de adesão ao tratamento, você vai ver, ele fala, esqueço de tomar, eu só tomo o medicamento quando eu quero, ou quando eu sinto que estou com uma dor de cabeça, ou com um sinal que me incomoda, e aí você vai vendo, conhecendo a história do indivíduo, você fala, nossa, ele está falando para mim que não aceita a doença, mas o que está levando ele a não aceitar a doença? Vamos olhar para si, trazer o indivíduo para olhar para esse processo de envelhecer, né? E isso eu tenho feito nas consultas com os idosos, para transformar aquela limitação que às vezes pode apresentar, não, ela existe, eu preciso cuidar, mas isso não limita de fazer outras coisas que me fazem feliz. Né? E a gente precisa ter esse olhar, né, durante os nossos atendimentos, com as pessoas com quem a gente convive, com os nossos familiares, né, de mostrar assim, olha, está velho, tem ainda o que aproveitar, tem o que viver, e pode viver com saúde, e pode conviver com o outro. Conviver com a dor, conviver com a condição crônica, conviver com os desafios. Conviver com as E perdas também, que é algo exato. que a gente vai perdendo pessoas queridas ao longo do processo, e vai Uhum. perdendo amigos, não só pelo luto, mas também por mudança, e ter essa habilidade de aceitação, né, do processo, Uhum. mas com Uhum. leveza. Uhum. Me veio muito, né, Dani, o que a gente costuma trabalhar no programa Envelhecendo, aí na Unicamp, que é a questão do lidar com o sofrimento. Muitas vezes a gente, né, enquanto está envelhecendo ou está na velhice, né, trabalhando com pessoas que estão vivendo essa fase, a gente percebe que às vezes há um sofrimento envolvido numa determinada situação e a dificuldade que temos de lidar com o sofrimento, de manejar esse sofrimento. Então, me veio muito a questão da compaixão e da autocompaixão aqui como fundamental nesse processo. Então, a gente vai ter um pouquinho disso, né, de forma pontual em algumas práticas aqui que vai acontecendo com o Brace, e eu e Dani depois, né, a gente vai ter um momento também do evento para trazer um pouquinho desse programa, onde a gente traz elementos relacionados a isso, e o quanto que a gente pode se trabalhar para desenvolver essa habilidade de se oferecer bondade amorosa, de lidar com esse sofrimento, tanto com o outro, mas especialmente conosco, que é a parte talvez, né, mais desafiadora. E é isso, né? Envelhecer envolve passar pela vida, vivendo, convivendo, sendo e ao mesmo tempo trazendo diversas atitudes que a gente pode desenvolver para lidar melhor e talvez ter mais satisfação mesmo com os desafios que a gente vai passando.